Valeu, Zuzão, um prazer. E teremos aqui uma grande presença, né? Sim. Quem diria que o programa chegaria nesse patamar? Quem diria? Quem diria, eu pergunto. A gente entrevistava, era difícil vir alguém assim, né? Sim. Desse calibre. Presida, governador, Sim. político, empresário, vem todo mundo aqui. Eu quero saber se ele já está presente aqui. Será que ele já está no Skype? Será que ele está aqui? Vamos ver se ele está com a gente. A carinha dele. Com a bela residência. Gestor. Ele está aqui, então eu queria apresentar para Estante vocês arrumada. o nosso governador João Dória. Seja bem-vindo ao programa Pânico, governador. Belo estante. Eu sou gestor. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. É a primeira vez que participo virtualmente, mas sempre uma alegria estar com vocês. Mandando um abraço também para o Emílio Zurita, que deve estar nos acompanhando aqui, como eu, se recuperando da Covid, em isolamento, como eu estou aqui na minha casa, solitário junto com a minha esposa, mas acompanhando e trabalhando também, mesmo à distância, mesmo respeitando a orientação médica dos 10 dias de quarentena. Aproveito para deixar um grande abraço para o Emílio, para que ele se recupere também. Boa, Dória. Um abração para você, Daniel, e aos demais. Estou vendo que está aí o Sam, o Rogério e o André também estão participando. Uma alegria estar com vocês, viu? Bom, você que deu uma notícia aqui exclusiva do Emílio, então... Primeiro líder já. Fofoquito, obrigado. Que o Emílio se recupere. Valeu, né? Fofoquito, obrigado. O Dória tá contando Primeiro aqui. furo já do governador. Primeiro furo do governador. Governador, Nossa, Dória. Nem a gente sabia. Obrigado. até quebrando aqui o protocolo, eu quero que você sinta muito à vontade aqui, porque a gente tem vários tipos de entrevistas. A gente pode fazer um roda viva com você, Rosca pode ser viva. meio bravo igual, né, o William Bonner, ou a gente pode fazer um programa mais Pânico. contraído, que é o Isso. Pânico, né? Mandar você tipo estudar, um Ronivon. por aí. A gente traz um vinho, um risotinho, Um pato trufado, assado. e eu quero que você sinta bem à vontade. Primeira coisa que você já tocou lá no Covid, como é que você está se recuperando? Eu queria saber como que você descobriu que você estava, né? E como é que está a sua recuperação. Daniel, primeiro, obrigado pelo interesse e até pelo carinho. Bi e eu testamos positivo. Nós sempre fizemos testes. Foi o 6º teste que nós fizemos. A cada 2 semanas, por precaução, nós fizemos o teste. E essa última testagem deu positivo e, a partir de então, nós nos isolamos. Hoje é o 7º dia de quarentena, meu e da Bia, aqui em casa, seguindo a orientação médica para o isolamento e o distanciamento também. Mas estamos assintomáticos. Felizmente, nenhum sintoma, nenhum efeito colateral, apenas a orientação para observarmos esse isolamento. No 7º dia, depois de mais 3 dias, aí fazemos um novo exame e aí estaremos já liberados para a atuação normal, mas sempre com a utilização da máscara. Aliás, a minha máscara está aqui do lado, sempre para usá-la quando sair de casa. Aqui em casa, no isolamento, não tem problema. Quando sair, tem que usar. Não sentiu nenhuma gripezinha, não, pô? Não há gripezinha. Olha, o vírus não escolhe a vítima. O vírus é muito perigoso e ele precisa ser tratado com os cuidados devidos, ou seja, com o distanciamento social, com o uso de máscara, com o álcool gel, lavar as mãos, ter os cuidados necessários e respeitar, evidentemente, a orientação médica e não minimizar, não é gripezinha nem resfriadozinho. Nessa atual circunstância, estava olhando aqui os números, hoje nós temos no Brasil 3.359.000 pessoas que foram acometidas da Covid e, infelizmente, 108.000 perderam sua vida. Não é uma gripezinha. Boa. O Sami é o cara dos números aqui. Sim. Né? Um cara Sempre. que entende muito de economia. Ele fez um estudo, né, Fez Sami? Harvard. E muitas vezes De ele futebol também, né, Sami? de futebol ele manja. Na verdade, Eu acompanho as transmissões da primeiro Jovem prazer Pan. falar contigo, Obrigado, governador. Eu tenho acompanhado uma das atividades de um economista é trabalhar com modelos preditivos, né? Então a gente usa a ciência de dados, tem uma área de economia que chama econometria, a qual eu dou aula ainda na FGV, já faz 20 anos disso e de outros temas, por isso que a gente aplica horas no futebol, mas teve um estudo que eu fiz sobre o Covid. Mas o que eu queria perguntar é um pouco sobre os dados. O que acontece, governador? Eu, inclusive, cheguei junto com o Thiago Muniz, que é um repórter aqui da Jovem Pan, entrar pedindo os dados para a Secretaria de São Paulo, da Saúde, com a lei de transparência. Isso foi em maio, até agora não teve. A gente gostaria de saber,
leitos que tem para Covid e para não Covid, leitos adultos de UTI, particulares e públicos, e entre outros. Só que tem uma questão, eu tenho um gráfico que eu vou pôr na tela, aquele que tem os 3 gráficos, Delari, que é o seguinte, toda live, tem um colega meu que também está estudando isso, que é o André Jar, e ele preparou esse gráfico. O que acontece? Toda live aparece em determinado momento, ou quase toda, o número de internados, o percentual de ocupação, e aí com uma regra de 3 dá para saber quantos leitos no total. E varia muito os leitos. Tem dia que a variação chega a ser 800 leitos, o que para cima, 800 para baixo. Eu peguei alguns dados aqui, por exemplo, no dia 30 de julho, a gente tinha 7.833 leitos reportados na live. Aí, em 17 de agosto, 8.362. Se você voltar para o dia 22 de junho, tinha 8.659. Então, uma variabilidade muito grande que parece inconsistente, porque teria que medir a ocupação de todos os leitos possíveis, inclusive os emergenciais. Então, eu queria perguntar assim, como que a gente acessa esses dados? No boletim que é feito não tem, na live não tem, e os dados são, de alguma forma, inconsistentes. E eu acredito que a transparência é fundamental. Melhorou bastante a transparência. Vale dizer que aquele portal de transparência classificou em maio o estado de São Paulo como o 2º pior estado, só perdendo para o Amazonas. Agora melhorou, ainda não está entre os primeiros, mas teve uma melhora, governador. Sami, os dados estão todos disponíveis no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Aliás, www.sp.gov.br/coronavírus. Os dados são atualizados todos os dias pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Não tem esses dados que eu falei sobre leitos adultos, sobre essa variação. Não tem, tá? Eu entro todo dia na... Não, tem dos leitos, todos os leitos. A indicação dos leitos, tanto do atendimento primário quanto do atendimento em unidade de terapias intensivas. A disponibilidade de leitos por cidade nos 645 municípios aqui de São Paulo, obviamente nos hospitais públicos estaduais, que são os números que nós dispomos. E hoje, nas ações, Sam, estou olhando aqui, nós hoje temos em leitos de UTI, 8.160 leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. Nós dobramos, mais do que dobramos, de 3.500 para 8.160. No dia 12 de agosto tinha 9.472. Então, por exemplo, sumiram leitos? Não, Sam, calma, Sam. Não, é que eu fico olhando... O Sam está muito bravo, porque ele faz os estudos, aí ele fica sem os dados. É que eu fico maluco com esses... Porque os números para ele variam, aí parece que some leitos. O que a gente pode fazer é você mandar direto para o Sam, porque o Bruno Covas bloqueou você no WhatsApp, então ele já fica pedindo muito as informações, ele acaba não tendo, mas depois a gente deixa o Sam explicar esse lance de some leitos e aparece leitos. Consegue ele explicar isso, eu interrompi. Vai lá, governador. Não, apenas para esclarecer. Eu estou falando aqui dos leitos públicos. Sim. Você tem também os leitos privados, que devem ser considerados também do sistema privado de leitos. Nós temos isso absolutamente sob controle e com a transparência, repito, no site que você pode acessar. Aliás, todos que estão nos acompanhando aqui podem acessar. São Paulo tem transparência absoluta. Ontem nós realizamos a 109ª coletiva de imprensa sobre o coronavírus. 109 coletivas de imprensa, sempre com a presença da Jovem Pan. Aliás, em vários momentos a PAN transmitiu ao vivo essa coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Eu não estou participando essa semana, por conta do meu isolamento aqui em casa da Covid. Mas transparência é fundamental. E se algum dado que você especificamente, Sam, tem observado que esteja faltando, depois pode se comunicar aqui comigo mesmo. Os meninos têm aí o meu telefone celular e nós vamos complementar. Eu respeito muito ele manda. o trabalho. Governador, a verdade... Só para complementar... governador, no dia 13 de agosto, na live, tem em vídeo isso, então dá para checar, foram reportados 9.042 leitos. Por quê? Porque estava com uma ocupação de 61,6% e tinham 5.570 internados.
o que leva, numa regra de 3 simples, 9.042. Depois eu te passo as inconsistências que seria interessante Sami, é bem técnico. Eu vou pedir para o governador vocês comunicarem aqui que a gente tem um monte de pergunta e é óbvio que ele vai responder. Pegando o gancho do Sami, governador, o que está acontecendo é o seguinte, a gente acompanhou muito, né? Você dando as informações e acabou ficando muito polarizado. O fato que a doença nova está todo mundo perdido. A gente agora está tendo mais informações. Tem o Dr. Jean Gorenstein, né, que está fazendo um trabalho bacana com você e ele veio na Jovem Pan. Uma hora era para usar máscara, depois não era para usar. E a gente agora está sabendo lidar melhor com esse vírus. Qual o momento que você acha que isso ficou politizado? Porque o que as pessoas falavam, e você deve ter sofrido isso, não, o Dória está fazendo campanha. O Dória, ele quer ser presidente, ele está lá querendo fazer discurso. Você sentiu isso? Daniel, primeiro aqui nós não politizamos nem o vírus, nem a pandemia e nem a vacina. A nossa posição aqui é clara, é salvar vidas e proteger as pessoas. Infelizmente, quem acabou politizando foi o presidente Jair Bolsonaro e os bolsomínios, vamos dizer, mais extremados, que colocaram isso dentro de um patamar político inadequado, a meu ver. Você não pode estabelecer, numa pandemia que já levou a vida de mais de 108 mil pessoas, uma questão de ordem política ou de ordem eleitoral. Você tem que ter o princípio da saúde, da medicina, que é o que nós temos feito em São Paulo. São Paulo criou o Centro de Contingência do Covid-19 no dia 26 de fevereiro, no mesmo dia em que tivemos o primeiro caso, Daniel, constatado no Hospital Albert Einstein, às 10 horas da manhã, quando saiu o boletim do hospital, às 5 horas da tarde do mesmo dia, o Centro de Contingência estava criado sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, que continua no centro de contingência, agora com 20 médicos, epidemiologistas e infectologistas, e são eles que orientam todas as ações do governo do Estado de São Paulo. Não é prefeito, não é deputado, não é senador, não é política, e não sou eu, é o centro de contingência do Covid-19, composto por 20 médicos e cientistas. É assim que nós temos conduzido todas as quarentenas, com muito cuidado, com muito zelo e protegendo vidas. E isso é que é o mais importante. Não é tratar de política e nem de expectativa de campanha. Nem Covid, nem a pandemia e nem a vacina. É verdade. Ô Brown, tem uma pergunta aqui. Nós temos Vitor Brown, para você ver que o jornalismo do AM está aqui junto com a FM. Você vê a seriedade que a gente vai tratar aqui com você, governador. Vai lá. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, governador. Vamos passar para a política, então? Acho que já deu para falar bastante de Covid. Deixa eu trazer uma questão da política, então. Governador, logo depois da saída do Sérgio Moro, do governo Bolsonaro, surgiu uma gravação em que o senhor telefonou para o Paulo Guedes, sugerindo a ele que também deixasse o governo Bolsonaro. E agora, com essa crise recente, eu queria saber do senhor. O senhor voltou a telefonar para o Paulo Guedes, sugerindo que ele saia do governo, e o senhor faria esse conselho? O senhor acha que o Paulo Guedes deve pedir demissão? Puxou meu tapete aí. Vitor, primeiro, aquela situação foi uma situação divulgada e não com base na verdade. Eu tenho uma grande amizade com o ministro Paulo Guedes. São 35 anos de amizade, muito antes da política, dele estar na política e eu também. E continuamos amigos e continuaremos amigos também. É uma relação muito fraternizada. Eu gosto dele, tenho uma boa relação com ele. Às vezes não concordo com todas as posições que ele defende, mas tenho respeito por ele, pela pessoa e também pelo conhecimento dele. Olha a imagem aí do Paulo. Sim. É uma pessoa com bom sentimento. Eu sou testemunha disso ao longo de mais de 3 décadas de convívio. Mas o senhor telefonou? E nesse momento, ele é muito importante, não. Eu troco mensagens com o Paulo Guedes diariamente e tenho torcido por ele, porque neste momento ele é fundamental. Ele que é o garantidor do teto de gastos, Vitor. Se não fosse o Paulo Guedes segurando e determinando que é preciso manter o teto de gastos, provavelmente o presidente Bolsonaro já teria rompido esse teto de gastos e feito aquilo que fez Dilma Rousseff, que, aliás, levou a Dilma Rousseff ao impeachment, que foi romper o teto de gastos. O Brasil não pode ficar emitindo dinheiro e assumindo uma despesa que não tem recursos e não tem a condição e respaldo para pagar. O ministro Paulo Guedes tem tido cuidado e zelo em orientar o governo a proteger o limite do teto de gastos. E ele está certo, Vitor. Ô, Dória, quando que você mudou o discurso? Porque agora o Bolsonaro ficou topzera de novo, né? Você viu que saiu agora a popularidade dele. Aumentou. E antes da campanha tinha o Bolso Dória. Quando e onde foi a sua decepção com o presidente Jair Bolsonaro? Vai voltar, pô.
Daniel, logo no início do seu governo, o presidente Bolsonaro disputou a eleição com Fernando Haddad, que eu derrotei em 2016, quando disputei a Prefeitura de São Paulo. Eu fiz uma campanha anti-PT e nos elegemos no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo em 2016. Não havia a menor condição, evidentemente, em 2018, de eu declarar o meu voto pelo PT. Se eu combati o PT, trabalhei para uma plataforma diferente daquela do PT, não faria menor sentido em apoiar o PT. Eu tenho respeito pelo Fernando Haddad, quero deixar claro isso. Nós fizemos uma transição na prefeitura muito equilibrada, muito republicana e muito correta, mas não concordo com as suas posições. Aliás, o debate político ele tem que ser feito assim, num patamar elevado, sem xingamentos, sem ódios, sem fake news no debate. Naquele momento, o então candidato Jair Bolsonaro apresentava uma plataforma liberal. Eu sou um liberal e defendo o liberalismo na economia. Apresentava o Paulo Guedes, que já o assessorava nesta área, dizia, como de fato fez, que levaria para o seu governo o Sérgio Moro. Enfim, apresentava plataformas muito próximas daquilo que eu sempre acreditei e fiz o meu voto. Mas 3 meses depois, já no início do governo, nada a ver com a pandemia, eu pude perceber que o presidente Bolsonaro caminhava já por outras linhas e por outras propostas, não exatamente aquelas que ele defendia ao longo da sua campanha. Tanto é fato que perdeu vários ministros logo no início do seu governo, no seu primeiro ano, e no início deste ano perdeu também a figura de Sérgio Moro, que, a meu ver, era um bastião da justiça e da transparência do governo. E por várias vezes colocou em risco também a manutenção do próprio ministro Paulo Guedes. Então, lá atrás eu tomei a decisão de me afastar e ter o comportamento que nós temos adotado aqui em São Paulo. Um governo liberal na economia, um governo que respeita os direitos humanos, que respeita a democracia, que nunca afrontamos e nem apoiamos nenhum afrontamento à democracia, que condenamos fake news, não temos gabinete de ódio aqui em São Paulo e sabemos ouvir e dialogar tanto com a esquerda quanto com a direita. Apenas nos distanciamos dos extremistas, da esquerda e da direita, Daniel. Boa, nós temos aqui, não sei se você tem saudade de Professor Vila. Professor Vila é o clássico aqui. Você já foi entrevistado várias vezes pelo Vila. O Vila quer te fazer uma pergunta. É isso, professor? Boa tarde, governador. Eu gosto muito dele. Boa tarde, governador. Eu queria fazer uma cobrança, já que estamos falando de candidatura, estamos falando de promessa. O senhor prometeu que a polícia de São Paulo seria a mais bem paga da federação e até hoje tem gente, inclusive está na tela, pergunta de muita gente. Tem gente que fala que o seu aumento foi pífio, que você não cumpriu essa questão em Itália. Eu queria saber do senhor, a polícia de São Paulo vai ser a mais bem paga da federação, candidato? Candidato que o senhor vai ser candidato a presidente, nós sabemos. É o Vila 2, mas imita igualzinho o Vila. Meu bom e querido amigo Marco Antônio Vila, um dos melhores jornalistas do país. Uma pena ele não estar no rádio, mas tem o seu blog e eu acompanho quase que diariamente pela internet. Além de tudo, é torcedor do Peixe, né, do Santos Futebol Clube, o que é uma vantagem qualitativa, né, Vila? O Vila 2 torce para o Peixe também, não? O Peixe. Bom, olha, nós estamos, eu queria esclarecer o seguinte, não temos nem 2 anos de governo, são 4 anos de governo para cumprir os nossos compromissos. Devo lembrar também a você que, por determinação de lei federal, nós não podemos fazer nenhum aumento, nem São Paulo, nem nenhum outro dos 27 estados brasileiros, até o final de 2021. Essa foi a legislação federal determinada pelo presidente Bolsonaro, dadas as circunstâncias do orçamento federal e do orçamento também dos estados. Ninguém previa, quando do início da nossa gestão e de todas as gestões em janeiro de 2019, que uma pandemia se abateria sobre o Brasil e sobre o mundo, colocando a mais grave crise de saúde do planeta e a mais grave crise econômica também, seja em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então, diante da crise, as circunstâncias não serão as mesmas nem para mim, nem para ninguém. Ó, o presidente Bolsonaro está aqui com a gente. Quer fazer uma pergunta, presidente? Olha só, eu sei que ele vai voltar, sabendo da minha popularidade agora, vai querer voltar a fazer essa parceria, mas agora eu também não quero mais. Eu fazer uma pergunta para você a respeito das privatizações. Estou sabendo aí
que está tendo aí corte para a FAPESP. Por que não privatiza logo isso aí? Vai privatizar depois que cai a qualidade. Pesquisa vai ser afetada, tá ok? Tô sabendo que estava para você pedir urgência nessas votações aí. Fala um pouquinho disso aí pra gente aí, por que não privatiza logo essas porra aí, porra? Tá bravo, presidente? Eu tô puto, porra. Eu queria viajar com ele de helicóptero, não quer viajar comigo, porra? Vocês são uma figura. Agora a voz é igualzinha, é impressionante. Parabéns. Não adianta puxar o saco, não. Responde aí que eu tô sendo firme. Não vem puxar o saco aqui. Brincadeira sadia aí, pô. Para Michele Bolsonaro, ela vai dizer: ô, meu querido. Vai responder. Manda um abraço pro Frota também. Tô com saudade dele. Nós temos um amplo programa de desestatização aqui no governo do Estado de São Paulo. Essa é a crença liberal e, de fato, temos praticado isso. Fizemos a maior privatização, a maior concessão rodoviária da história do país em maio, em plena pandemia, maio deste ano, que é a rodovia Pipa, de Piracicaba a Panorama, 1.300 quilômetros. Ela foi concedida para um grupo privado pelo valor de 15 bilhões de reais, e com a participação do Fundo Soberano de Singapura. Volto a dizer, a maior concessão rodoviária da história do país. Aconteceu agora, no mês de maio, dentro do programa de concessões e privatizações do governo do Estado de São Paulo. Gradualmente, é o que nós vamos fazer para diminuir o tamanho do Estado, melhorar a sua eficiência e colocar um custo menor e melhor para a máquina pública. Melhor porque vamos aplicar o recurso para a saúde, educação, habitação, segurança pública, para as atividades que são prioritárias para o governo do Estado de São Paulo, inclusive na ciência. A produção e o investimento na ciência não será reduzido, nem na FAPESP, nem nenhum outro programa de ciência nós teremos redução de investimento. Até fake news tem corrido aí pelas redes sociais, dizendo que nós vamos reduzir o investimento em ciência. Não vamos reduzir o valor do investimento na ciência. Continuaremos a financiar as pesquisas da FAPESP e estamos, nesse momento, apresentando um projeto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, propondo a extinção de alguns órgãos públicos que não têm efeito, não precisam existir, porque as suas funções podem ser cumpridas por outros órgãos do governo do Estado de São Paulo. É assim, fazendo uma gestão eficiente e tendo cuidado com o dinheiro público. E o senhor está querendo entregar tudo aí para o chinês? Pô, falou que a chinesada aí vai chegar duro. Qual que é essa relação aí, você com a China? A gente sabe aí que a vacina, você tá flertando aí com os chineses. Já tem, tá né? querendo vender a porra de São Paulo pro chinês aí. O presidente puxou bem. Ô, Dória, e a vacina? E a vacina chinesa aí? Conta um pouco dessa história. Mas responde de vender a porra toda pra China aí, que eu quero saber. Não, vamos responder sim. Primeiro, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e o maior parceiro comercial também do Estado de São Paulo. Não há razão nenhuma de agredir a China, os chineses, ou provocar qualquer distanciamento em relação à China. O maior parceiro comercial do país, como é que nós vamos destratar, maltratar e ofender os chineses? É um erro, é um equívoco. São Paulo não faz isso e não fará. São Paulo vai fortalecer a sua relação com a China. A China é o maior importador de produtos agrícolas aqui de São Paulo, maior importador de produtos beneficiados aqui de São Paulo e o maior parceiro comercial como um todo de São Paulo. E não é diferente em relação à vacina, Daniel. A vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac, que é o maior laboratório privado da China, um dos 10 maiores laboratórios privados do mundo, tem um acordo operacional com o Instituto Butantan, que tem 119 anos de existência, e nós vamos produzir a vacina aqui no Brasil, tão logo tenhamos a terceira fase de testes, onde estamos nesse momento, concluída. Nós estamos na terceira fase. Essa vacina Coronavac foi objeto de uma manifestação da Organização Mundial de Saúde como uma das mais promissoras vacinas na terceira fase de testes nesse momento em todo o mundo. Portanto, não há nenhuma razão para menosprezá-la ou desqualificá-la por ser chinesa. Ao contrário, os chineses estão mandando foguetes ao espaço. Tem alta tecnologia para tudo. Quem já foi à China e quem já visitou sites industriais de tecnologia da China sabe disso. E a vacina, Daniel, ela está na sua terceira fase de testes com 9 mil voluntários. São todos médicos e paramédicos, médicos, enfermeiros, voluntários do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os testes terminarão no final de outubro ou no mais tardar no início de novembro e, sendo aprovados, tudo indica que sim, e tendo depois a aprovação da Anvisa, nós já podemos
poderemos ter em dezembro o primeiro lote de vacinas da Coronavac para serem aplicados na imunização de brasileiros em todo o país, começando aqui por São Paulo, evidentemente, até porque São Paulo tem a maior população do país e tem o maior foco também do coronavírus. Então, é muito promissor, essa é a grande esperança, Daniel, e os que nos acompanham aqui no Pânico, neste momento, na Jovem Pan, é a vacina. Seja a vacina chinesa, que é a Coronavac, seja a vacina inglesa, que é a vacina de Oxford, que também está sendo testada neste momento. A Organização Mundial da Saúde também colocou como promissora a vacina de Oxford. Se tivermos as duas vacinas, tanto melhor, mais brasileiros serão vacinados e imunizados mais rapidamente. E até se tivermos uma terceira ou uma quarta vacina, desde que os procedimentos sejam protegidos. A vacina russa não tem o mesmo aval da Organização Mundial da Saúde, ela não teve as suas fases de testes reveladas publicamente, como a Coronavac e como a vacina de Oxford. Eu não quero aqui tecer comentários sobre a vacina russa, eu espero que ela também passe pela testagem e seja avaliada com muita transparência pela Organização Mundial da Saúde, como a Coronavac chinesa e como a Oxford inglesa. Sim, a gente fica na torcida, obviamente, né? Porque, não importa se a vacina é chinesa, a gente quer que dê resultado. Governador, nós temos um dinamismo aqui no programa. Não é isso? A gente tem um dinamismo aqui no programa. Não sei se vocês sabem, o governador inaugurou aqui o estúdio da Panflix. Ele veio com o microfone, eu acompanhei. Cantou e agora nós temos Guga Noblat, ele mandou uma pergunta para você. Agora uma pergunta, até como é democrático, talvez uma pergunta mais do lado da esquerda. Guga Noblat, qual que é a sua pergunta para o governador João Dória? Vai lá. Tudo bom, governador João Dória, Guga Noblat aqui. Queria perguntar para o senhor, cobram uma união entre os políticos que se dizem realmente democratas para combater o bolsonarismo, que para muita gente seria um movimento muito autoritário. Eu queria saber do senhor duas coisas. Primeiro, o PSDB, ele endireitou, ele foi mais para a direita, como criticam, e seria possível uma união pragmática entre o PSDB e quem sabe até o PT numa próxima eleição, num segundo turno, para derrotar o bolsonarismo? Boa pergunta. Obrigado, Guga. Pode responder, governador. Guga, obrigado pela pergunta. O PSDB, o novo PSDB, tem uma posição mais central, ou seja, passou a ser um partido de centro liberal democrático, que sabe dialogar com a esquerda e com a direita e quer distância dos extremos. Os extremistas, aliás, não gostam do diálogo, Daniel e Guga. Extremistas de esquerda, extremistas de direita, gostam de impor posições e não debater posições. Nós gostamos de debater as posições. E a contribuição da esquerda e da direita podem ser bem-vindas para o país e para um programa de recuperação, sobretudo no pós-pandemia. O PSDB tem hoje uma posição liberal, de centro, de valorização do diálogo, do entendimento, da economia liberal, da livre iniciativa, mas com respeito aos direitos humanos, com respeito à democracia, com respeito à diversidade. Essa é a posição do novo PSDB. Dória, o senhor fala do novo PSDB, fala novo, a gente ouve assim, o novo PSDB, todo mundo está tentando se livrar das velhas marcas. Por exemplo, o PSDB, o senhor acabou de falar, vamos falar do PSDB. O novo PSDB é para se livrar de Alckmin, Serra, o Aécio, que estão envolvidos com escândalos assim, por isso que vocês usam esse novo PSDB? Não, o novo PSDB, pela sua postura, pela sua posição e pela sua transparência. Aqui nós não objetamos e nem acusamos investigações. Nós entendemos que toda investigação deve ser feita, deve ser concluída, mas nós também não fazemos julgamento premeditado. Nós não julgamos ninguém no juízo final antes que o julgamento da justiça seja feito. É assim que nós procedemos. Muita pergunta rápido, vai lá, Sami, direto. A gente chegou a fazer aqui na cidade de São Paulo um rodízio que sem base em evidências de sucesso em outros lugares. Eu queria saber se a gente, primeiro, você pode disponibilizar também da sua equipe de 20 pesquisadores os modelos que estão usando. E segundo, já tem evidência que está dando certo, por exemplo, as academias em 6 horas, os shoppings em 6 horas? Como que tá? Porque às vezes a impressão que se tem é que isso aglomera mais do que ajuda. Sami, está produzindo bom resultado, sim. Um estudo revelado até ontem pela Universidade de São Paulo, pelo economista Eduardo Haddad, demonstrou, você que gosta de algoritmos, que nós já conseguimos salvar com as quarentenas aqui em São Paulo 318 mil vidas. Está publicado
no site da Universidade de São Paulo, pelo economista Eduardo Haddad, que você conhece bem. Você é um atento observador e um profundo pesquisador também dessa pesquisa. E o estudo é da FIP, da Fundação de Estudos e Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo. Nós estamos fazendo passo a passo, gradualizando com as quarentenas e regionalizando também na observação do vírus, exatamente para evitar uma situação única em todo o estado. O Plano São Paulo estabelece 5 faixas para a análise da Covid no estado de São Paulo. Nós temos a faixa vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Hoje, 83% do estado já se encontra na faixa amarela, inclusive aqui a capital de São Paulo, o que permite que o comércio varejista, o comércio de shopping centers, academias, cabeleireiros, barbeiros, manicures, possam estar operando regularmente numa faixa de 6 horas diariamente. O centro de contingência, os 20 cientistas que integram o centro de contingência estão analisando hoje, exatamente na reunião de hoje, terça-feira, na parte da tarde, a possibilidade da expansão da faixa horária de funcionamento do comércio, das academias, cabeleireiros e shoppings também. Talvez para 8 horas é uma análise deles e eles é que deliberam. Nós seguimos rigorosamente a orientação da saúde para os procedimentos que serão adotados e anunciados oportunamente. Boa, governador, eu vou ter que te agradecer, o tempo é curto aqui. Tinha um monte de perguntas que a gente queria fazer. Você também tem sempre você aqui esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos ouvintes e de quem participa. A minha última pergunta, você pode fazer só com uma piscadinha. 2022. Você não precisa, é só uma piscadinha. Ou uma risadinha. Ou uma risadinha. Você vem como candidato? Candidato 2000, só uma piscada, assim, ó. De leve. Sim ou não? Se for sim, é uma piscada. Se for não, um sorriso. Daniel, sem piscada. Vamos perguntar aí para o Bolsonaro. Bolsonaro, o que você acha disso? Ele vem com tudo. Pode vir, papai. Vem no peito do papai aqui que eu te derrubo também. Boa sorte aí. A gente conversou com o nosso querido governador, nosso João Dória. Muito obrigado ao Vitor Brown. Você tem mais uma pergunta? Dá tempo? Se der, eu faço. Temos mais uma, então. Vamos fazer mais uma. Mais uma pergunta. Pergunta crédito, governador. O Delari deixou aqui, a gente aqui estavam me chamando. Vai lá. Daniel, pois não. Daniel, antes apenas da pergunta do Vitor Brown, apenas para esclarecer aos ouvintes e internautas também. É muito cedo para falar em campanha 2022, seja para quem for. Vamos ter compaixão. Nós estamos em meio à pior pandemia da história do país, com mais de 120 mil pessoas mortas, mais de 3 milhões e 200 mil pessoas contaminadas. Todos nós, governadores, prefeitos, o presidente da República, parlamentares, temos que estar focados na defesa da saúde, na proteção da vida das pessoas. Não é na campanha de 2022. Nós temos eleições municipais agora em novembro do próximo ano. É preciso ter também ciência de prioridade. A prioridade agora é a vida, é a existência, não é a política. Boa, a gente tem a última pergunta do Vitor Brown, é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que vai render capa em todos os sites. A pergunta de $1 milhão, sabe qual seria? Você está preparado, governador João Dória, para o nosso jornalismo da Rádio Jovem Pan? Você está preparado? Porque ele aqui, ó, falaram, não, tem a pergunta do Vitor Brown. Sabe qual seria a pergunta de $1 milhão? Tomou cloroquina ou ozônio? Essa é a pergunta. Essa é mais uma pergunta da rede social que você não precisa responder essa. Nem outro. Nenhum. Vitor Brown, qual é a sua pergunta? Vamos lá. Queria saber do governador se está gostando dessa nova fase do presidente Bolsonaro, o governador, presidente mais quietinho, menos polêmico, aliado do Centrão, e que o senhor acha de impeachment. Tem uns 50 pedidos de impeachment engavetados com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O senhor acha que deveriam tramitar esses pedidos de impeachment contra ele? Está gostando? E os pedidos de impeachment, o que acha? Vitor, eu começo respondendo pela segunda pergunta. O tema do impeachment é do Congresso Nacional, é do Legislativo. Não cabe ao Executivo opinar sobre isso. Isso é uma decisão do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Em relação a esse período mais quieto do presidente Bolsonaro, menos polêmica, é bom, é saudável para o Brasil. O presidente quieto, o Brasil fica mais calmo e consegue debater e principalmente ter o foco na pandemia. É melhor para o Brasil, o presidente mais quieto, mais sossegado, menos, eu diria, criador de situações indesejáveis, quando ele se aquieta. Se ele continuar assim, é bom para o Brasil. E eu torço pelo bem do Brasil, Vitor, não pelo mal do Brasil. E principalmente
para salvarmos vidas. Até a chegada da vacina em dezembro ou janeiro, para o início da imunização, nós ainda temos que enfrentar a quarentena, os cuidados com a saúde e com a vida das pessoas e também com a economia. E a partir de 2021, retomar o processo econômico com a geração de empregos, a geração de oportunidades, como vamos fazer aqui, Vitor Brown, sob a liderança do Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, e agora no dia 15 de outubro vamos apresentar o projeto da retomada 21-22 para a atração de investimentos internacionais em São Paulo, em 13 polos de desenvolvimento, indústria, comércio, serviços, tecnologia, todos os setores da economia e também a concessão, o aumento das concessões e privatizações aqui no estado de São Paulo para a geração de empregos, para a manutenção dos empregos e para a retomada do crescimento já com a vacina em 2021. É olhar com esperança, mas também com atitude. Menos política, mais ação, mais dedicação e mais compaixão, Vitor. Governador, muito obrigado aí pela sua presença aí, mesmo que online aí, mas deu para esclarecer um monte de dúvida. Quando puder, cola aí. Quando puder, cola aqui. E olha libera os teatros para nós. Libera os teatros. As pessoas aqui não param de mandar pergunta das escolas. Rapidamente, igreja assim, tá aberto. Tem o mês que vão voltar as aulas aí. Você pode falar o mês? O mês de outubro. As aulas voltam no próximo dia 7 de outubro, parcialmente. Eu quero deixar claro também para os ouvintes e internautas, 35% da rede pública e também da rede privada de ensino de forma segura e objetiva, apenas das escolas que estiverem em cidades na região classificada como faixa amarela, no Plano São Paulo, com pelo menos 28 dias. As aulas não serão retomadas se houver qualquer risco para as crianças, professores e profissionais da rede pública de ensino. Isso vale tanto para a rede privada, quanto, obviamente, para a rede pública. Sempre com cuidado, com zelo. Nós temos um grande secretário da Educação aqui no estado de São Paulo, Rocieli Soares, que já foi ministro da Educação no governo Temer, foi secretário da Educação no estado do Amazonas, e fazemos isso sempre com muito cuidado, com muita atenção, passo a passo, gradualizando e protegendo a vida de crianças, adolescentes, professores e servidores na rede pública de saúde. Daniel. Muito obrigado. Esse foi o João Dória, nosso governador aí, deu uma colher de chá. Muito obrigado. Valeu, governador.